esposa, ela olha pra você, ela já sabe o que você tem, ela é médica. Sempre ela consegue... Formada na vida, gente. Só vacina, né? Porque se desse atestado, a gente já nem ia no médico, porque ela é médica. E aí, um dia eu fui no médico e não deixaram ela entrar. Aí ela falou assim, entrega esse envelope, seu exame tá aqui. Já tava o exame de sangue, irmão, quando eu entreguei, e homem fala muito pouco, daí o médico falou assim, tá bom? Eu falei, bom. Ele falou, então próximo. Eu falei, não é. Você vê, já queria ir embora. Aí ele falou, trouxe o seu exame? Eu falei, trouxe. Quando eu entreguei, ele falou assim, ele é um sistemático, ele falou assim, está aberto o seu envelope. Na hora. Eu falei, doutor, não fui eu. Ele falou, eu não gosto de abrir envelope, porque aqui quem tem que abrir é o médico. Eu falei, desculpa, não fui eu. Quando ele abriu o exame de sangue, ele começou a olhar e falou assim, quem fez essas marcações em lápis, querendo me ajudar? Gente, auxílio, vai que passa desapercebido alguma taxa. Falei, doutor, eu tenho uma médica em casa. Ele falou, estudou onde? Eu falei, a vida ensinou ela. Ela só não assina a experiência. Eu falei, a doutora lá. Eu falei, aliás, eu tenho um negócio meio chato falar pro senhor, né? Por quê? Eu falei, ela pediu um exame pro senhor dar pra mim. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não sei, ela já falou que eu tenho que sair daqui com esse exame, que é importantíssimo. Ele falou, não tem necessidade. Eu falei, mas daí é briga de médico, aí eu não. Só sou paciente aqui. Aí com muito custo, eu falei pra ele, eu pago esse exame. Ele falou, o senhor vai perder dinheiro. Eu falei, eu prefiro perder o dinheiro, mas eu tenho que voltar com esse papel. Daí ele deu os exames dele e o dela. Cheguei, entreguei pra ela, a doutora me deu. Aí, quando chegou o resultado dos exames, por qual exame que descobriu que ele tinha? No que ela pediu. Tá vendo? Eu até falei pro médico, não tem vaga aí não, porque tá trabalhando de graça, né? Não, eu fui no médico lá, eu passando mal, daí o médico chegou assim, pra me dar alta, ele falou, eu vou explicar pro senhor tudo que o senhor teve. Irmãos, é muito triste, porque ele vai falando, e uma hora você não consegue mais decorar, e você sabe que em casa tem uma jornalista, que você vai ter que explicar o que ele falou. Irmão, e ele falando, e eu assim... Ele falou, o senhor entendeu? Eu falei, entender, eu entendi. O senhor fica chateado se o senhor repetir ou gravar no áudio? Eu não vou conseguir falar a mesma coisa com a minha esposa. O máximo que eu vou falar, tô bom. Aí, não, vamos lá. Tinha que ver ele gravando. Boa tarde, tudo bem? Eu tô passando aqui pro seu marido que... obrigado. Então agora... Gente, e quando o homem recebe o atestado do médico, olha que oportunidade que você tem de você fazer todas as coisas que precisam ser feitas na sua casa. Ó, eu nem preciso ir na sua casa para saber que lá deve ter uma lâmpada queimada, uma goteira, uma porta, uma porta que tá fazendo barulho, gente, uma pia que tá pingando, a parede que precisa limpar, alguma coisa tem. Atestado médico, ele é o seguinte, ele tinha que valer em todo que lugar, né? Então se você recebeu o atestado médico, diz assim, repouso, o que significa? Você tem que repousar. Aí você chega na empresa, a empresa fala, olha, você vai para casa repousar. Você chega na faculdade e fala, vai para casa repousado. Você chega em casa e fala, ai que bom. Olha que bênção de oportunidade. Eu tinha em casa, tem um monte de coisa para você fazer. Deixa eu falar para vocês uma denúncia. Eu quebrei o braço uma vez, operei, fiquei com a mão assim, ó. No segundo dia ela falou assim, dá para varrer com uma mão só, tá? Eu falei, eu tenho medo de mexer nos pontos. Ela, não tem problema não, ela me ensinou a técnica, eu ficava com a vassoura. Jogar lixo fora. Qual é o problema de pegar um braço operado? Eu fazendo assim, eu falei, mas tem uma... Vai passear com o cachorro, mas eu tô com o braço quebrado. Mas e o outro tá bom, vai lá então, né? É a oportunidade que tem, gente. E quando ele vai fazer alguma coisa, a gente tá ali sempre pra ajudar. Pra te auxiliar. Uma coisa, pastor, que eu falo que a gente tem que urgentemente... Curso de noivo tem que ter elétrica, hidráulica, manutenção de jardim e agora criação de bebê born também. Não é nova agora, tem que botar no currículo. Pode ser que aconteça também. Você tem que estar preparado também. Porque depois que você casa, aparece cada coisa pra nós. A esposa acha que não é eletricista. E outra, se você não fizer, ela bota pressão. Ela fala assim, meu pai sabe.
Meu pai sabe, qualquer coisa chama ele. É só pra ele te ajudar. Aí você ué. fala, não, pai, deixa que eu faço. Só que não adianta só você fazer. Você tem que fazer e ela vira o quê? Fiscal, ela fica aqui do teu lado. Que Auxiliando. coisa difícil, você tá trabalhando e tá do lado. O que você tá fazendo? Mexendo aqui, trocando a tomada. Mas você sabe fazer isso? Aprendi. Mas não é melhor chamar um eletricista? Não precisa. O meu pai é eletricista, chama ele pra te Tudo ajudar. bem, não precisa. Tem certeza? Não, ótimo. Que Ah, bom. então tá bom. Aí você vai trocar lá uma torneira. Aí vem a engenheira hidráulica do seu lado. Você já fechou o registro? Não. Como E não? eu tô querendo tomar banho também aqui, então eu falo. Pode falar isso? Não, não é só pensa. E aí fala. Não é possível, eu fechei. Pô, ainda bem que você avisou, senão ia molhar tudo aqui. Aí você vai um dia furar uma parede, você já tá indo com a furadeira lá. Amor, cuidado. Aí atrás pode passar um cano. Não fura em lugar nenhum. Aonde você furar vai ter um cano esperando lá, só pra vazar. Só pra você ouvir, eu te avisei, te avisei, te avisei. E o eu te avisei da esposa é aquele que sempre vai ter razão, gente. Se ela falar pra você, leva a blusa que vai esfriar. É. Você leva o cobertor. Não. Se ela falar pra você, não assina esse contrato. Não assina nenhum, rasga tudo na hora. Não sai com fulano, hein? Não, nem se despede. Senão você vai ter que ouvir o eu te avisei. É, daí a gente tem que se aventurar. Eu fui aprender elétrica ali, né, um dia. Aí eu falei assim, eu tenho que aprender. Eu falei, ó, me ensina aí. Eu falei, viu? Ah, vem aqui, nós vamos trocar o chuveiro. Eu te ensino. Eu falei, opa, que bom. Eu falei, tem que desligar o disjuntor. Ó, primeiro ensinamento que ele me deu. Eletricista raiz, Ele quer. meu sogro. Eletricista raiz, Papito lindo. não desliga nada. Ah. Eletricista raiz não fica desligando as coisas, não. Mexe lá sem. Eu falei, é mesmo? Ele falou, já risquei, já tá listinha já. Ele falou, é só pra você saber que um é um neutro e o outro é a fase. Por exemplo, esse é o neutro, aí agarrou no neutro. Ele falou, não é neutro esse, hein? Alguém mudou aqui. Ele tomou choque, a escada tomou choque e eu tomei choque. Ele falou, aqui deve ser 220, daí é 2 fases. Falei, olha, assim, nós vai trabalhar consertando, nós não termina um dia, nós morre, com certeza. Me ensinando uma nova técnica para fazer lá, tá? Um irmão me chamou para consertar fogão. Um irmão, mas o que eu falo? Nós, homens, olha, por isso que nós vivemos. Por que morre cedo? É, porque cada aventura, ele é convidado para cada coisa. Meu irmão falou, me ajuda a consertar o fogão? Eu falei, eu não sei consertar. Não, mas você vai ser meu ajudante. Eu falei, eu não sabia que você sabia consertar não. Ele falou, eu também não sei. Eu falei, mas como então eu sou ajudante de quem? Ele falou assim, eu sou seu ajudante e você é meu ajudante. Eu falei, não existe isso. Ajudante é de alguém que sabe alguma coisa. Ele falou, não, o YouTube vai ensinar nós. Busque inventar no YouTube, gente. O homem sabe fazer tudo. Qualquer coisa. Ah, eu vejo no YouTube. O problema é que o vídeo tem 20 minutos de tutorial, ele assiste 7 na velocidade 2 e acha que já entendeu. Aí ele começa a fazer, ele fala, peraí, deu errado. Ele volta e fala, peraí. Esses dias o liquidificador de casa parou de funcionar. Ele falou, eu conserto, pode deixar que eu arrumo. Foi lá na internet, achou um igualzinho. Consertou, desmontou tudo e montou de novo. Sobrou 2 peças. E voltou a funcionar, sem as 2 peças. Mas em uma velocidade só. Falei pra ela, vai no tempo dele. Falei, deixa batendo aqui, vai pra outro lugar, faz outra coisa, vai TV, volta. Falei, não funcionava, voltou em uma. Amém. Eu não sou técnico. Olha, pra quem não é técnico, voltou uma. É ótimo. YouTube. Aí foi lá, os dois lá, como você ele falou assim, assistindo os 2 ajudantes do YouTube. Eu cheguei na casa dele e falei, o que você precisa? Ele falou assim, pastor, eu preciso de uma coisa simples. O fogão, o forno entupiu. Então é o seguinte, o botão do forno aqui, eu fui descobrir agora, que é o único que não pode virar direto, tem que ficar apertando uma válvula aqui para sair gás. Só que eu não consigo entrar no forno e ficar segurando. Então é o seguinte, o senhor vai ficar segurando aqui e eu vou entrar nesse forno aqui, que eu vou com uma agulha desentupir o forno. Falei, agora eu entendi, mano. Super E eu fácil. fiquei ali, ele entrou, meio corpo, aqueles fogãozão sem boca, ele entrou assim e ficou lá. De repente, muito caro.
Ele falou assim, eu acho que deu certo. Ele falou, liga a luz do forno pra eu ver. Ô, gente, vamos lembrar, eu era o quê? Ajudante. Então, graças a Deus. Você sabia de tudo que tem no fogão. Ele falou, liga a luz do forno pra eu ver. O fogão dele, não sei se do seu é assim, mas depois você vai lá, faça uma análise, que é perigoso demais. O mesmo botão pra cima, acende a luz. E pra baixo, liga o fogo. É o mesmo botão, não tem outro. Quando ele falou pra mim, liga, eu olhei e vi uma lâmpada. Deu uma explosão, que até hoje eu lembro a intensidade da explosão. Uma labareda. Eu saí assim, e ele saiu rapidamente e falou pra mim, olha lá, voltou a funcionar. Chama. E eu olhando assim, falei, mas tá certo isso aqui? É assim que conserta? Você viu que explodiu? Ele falou, não, mas o importante é que voltou, né? Nesse tempo eu nem olhei pra ele, eu tava preocupado com o fogão. Eu senti cheiro de cabelo queimado, coisas. Já olhei no braço assim. Irmão, quando eu olhei pra ele, irmão, foi a primeira depilação a fogo que eu vi na minha vida. Eu olhei pra ele não tinha nada mais, nada. Ele não tinha cílio, sobrancelha, o bigode dele ficou falhado. Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou falar pra você, saiu caro esse conselho. Você não tem mais cílio, sobrancelha, nada. Ele pegou o celular, olhou assim e falou assim, olha o que o senhor fez comigo. E eu tenho a ver com isso? E eu levei culpa, ele correu pro banheiro e falou, nunca mais sai do banheiro. Começou a gritar lá, eu liguei pra esposa. Falei, ó, aconteceu um negócio aqui, explodiu o fogão. E o fogo pegou, ele não tem mais cílio, sobrancelha. Ele falou que não vai sair do banheiro. E você quer vir aqui para me render, porque eu preciso ir embora. Ela falou, não, pode deixar que eu tô chegando, pastor. Eu vou passar e vou comprar uns produtos para resolver. Irmão, eu falo, tem coisa que quando você acha que não pode piorar. Ele chegou, achou com um negócio a maquiagem, ela falou, não, eu vou fazer uma maquiagem nele. Eu falei, você sabe fazer? Ela falou, não, eu vim vendo no YouTube. Eu falei, gente, vai dar muito errado. Eu falei, eu vou esperar pra ver. Irmão, ficou lá. Quando ele saiu de lá, um lado parecia o símbolo da Nike, assim. O outro lado, ela entortou, ela tentou consertar, ficou pra baixo. Sabe quando a pessoa vai estar desconfiada? Ele ficou assim. E eu não aguento essas coisas. Eu falei assim, você está desconfiado de mim? Ele falou, pastor, não vou aparecer na igreja. Eu falei, pode ir. Gente, ele ficou um mês, parecia que estava desconfiado assim. Eu falei depois pra ele, chamamos um técnico. O técnico consertou, falou que tinha feito errado. Eu falei, quanto deu tudo? Ele falou, R$60. Tudo por causa de 60. Então, gente, tem coisa que não dá. Não, é só subir aquela 40 degraus. Não entra nessa. Chama alguém pra fazer, porque senão depois dá problema. E ele ficou lá desconfiado, olhando pra Outra coisa diferente entre homens e mulheres é o relacionamento do homem com a roupa. Porque o homem, quando ele vai viajar, por exemplo, a mala que ele vai fazer, para 15 dias na praia, primeiro que ele já não coloca nem mala. Ele coloca numa mochila ou numa sacola retornável do mercado, né? E para 15 dias na praia, gente, ele coloca ali 3 camisetas, 2 bermudas, um par de chinelo e só. E a metade volta sem usar. Por quê? Porque a gente leva por segurança. Vai que vai ficar mais tempo. Porque o homem, quando ele gosta de uma roupa, ele quer usar só aquela roupa. Tem gente que você conhece ele pela camisa. Passou lá atrás. Você veio de longe e falou, São Jorge chegou. Você viu ele? Não vi, mas é a camisa dele que passou. É um relacionamento, é um amor assim que ele tem com essa camisa. Mas aí a mulher vai pegando o birra dessa roupa, porque toda vez que o homem vai sair, ele quer o qual? Aquela camisa. Aí é aniversário, é casamento, encontro de casais, levar filho na escola, buscar pão na padaria, tudo com a mesma roupa. Aí, você foi já de novo com essa camisa não, aí? E tem outra coisa, o sindicato aprovou uma lei, homens, que se chama Lei das Roupas em Uso. O que significa roupas em uso? Você chegou em casa hoje, com essa roupa, o homem logo já faz uma análise. Ele olha a camisa e ele fala, não sujou.
não precisa lavar. Mas também não dá para voltar pro guarda-roupa. Então agora o sindicato estabeleceu que toda cadeira que você bota a camisa se chama roupas em uso, o que significa que a qualquer momento ela pode ser reutilizada dentro daquela semana. E aí quando você vê, tem 5 camisetas ali naquela Que é as da cadeira. semana, que é as da semana. A gente fica ali. Aí a mulher vê aquela camisa, ela fala o quê? Opa, vamos lavar, coloca no cesto. Só que o homem, se ele gosta daquela camisa, ele vai resgatar ela onde? Não, ele busca no cinza, ele fala, não precisa ainda não, tá limpa, dá pra usar. Tá suja. De quê? Sujeira pra homem é lama, graxa, tinta, molho se cair, café e carafé. Ele lava na hora. Lavado. Aí pega a camisa no cesto, pega úmida no varal e fala que vai secar no corpo. Não seca, mas vai com ela, né? Tudo Gosta que ele não dela. sabe que é a camisa. Não, e sabe que eu quando eu venho num evento assim, eu já percebo quem é que tá com a camisa que gosta. Camisa de botão entrega muito. Porque tem gente que já viu que ela não tá mais. Não tá mais compatível. Que os botões já tá começando a brigar. Que os botões já estão assim. Que em pé já tá assim. Sentado então. O irmão sentou na minha frente, que quando ele sentou, já ficou assim. Eu já fiquei assim, vamos evitar ficar aqui. Ah, por quê? Eu falei, porque aquele botão, se estourar e vier no mano, morre na hora. Uma pedra, Davi, cai o gigante. O pior é que quando ele ria, ele fazia assim, por favor, para de rir, você é muito perigoso pra nós aqui. Nitidamente era a camisa que ele gosta. É uma camisa que já tem que ir pra onde? Pro bazar? É. Aí a mulher descobre que vai ter um bazar na igreja. Olha que oportunidade, gente, de fazer aquela faxina no guarda-roupa e entregar a roupa que você não tá servindo mais o seu marido. Ó, então, ó, tá aqui. Não, Desapego. a mulher ela tem uma coragem, né, irmão? Nós homens não tem essa coragem. Chegar em casa no fim de semana, a esposa não tá em casa, ir no guarda-roupa dela e começar a fazer uma análise. Essa aqui vai para o bazar, essa aqui também, não quero mais que usa. Essa eu não tenho coragem de falar, nunca tive coragem de falar, mas vai embora também. E não fale para ela, entrega. Aí no outro dia tá na igreja, ela fala assim, parece a minha blusa. Aí você fala, pode ser, porque eu dei umas roupas suas sem falar. Olha, só de eu falar, meu coração já bate diferente aqui, tá? Ele acha que eu tô fazendo isso. Agora a esposa, não. Tu é homem, se você estiver vindo para a igreja e tiver uma sacolinha de roupa que tem 3 nós, é sua roupa. Ela não ia dar tanto nó numa sacolinha de roupa. Ela já deu 3 nós porque ela não quer que você veja. Se do nada, ela, depois que você tá no carro, ela fala assim, abre a mala do carro, você vê ela jogando um negócio na mala, é tua roupa que tá vindo embora, medo de você resgatar. Eu cheguei na igreja e vi um rapaz com a minha camisa. Falei, é minha camisa? Ele falou, não, era, né, pastor? Eu comprei no bazar. Falei, quanto você pagou? Ele, R$3. Falei, não, eu subi até falei pro louvor cantar restitui, quero de volta que é meu. Perdi a camisa. Tempo atrás, entrei no bazar da igreja, uma outra camisa à venda. Graças a Deus deu tempo, eu comprei ela. E ele já fez um acordo com a moça que cuida do bazar. Toda vez que chega a roupa lá de casa, você deixa eu ver antes. Mas aí quando chega a roupa, ela pega, o pastor, chegou roupa sua lá. Mas é que ela falou, pastor, chegou roupa do senhor, o senhor quer ver? Eu cheguei, ela estava me salvando. Eu cheguei e falei, não, essas aqui não. Ela falou, então peraí que eu vou contar. Eu falei, contar o quê? Ela falou, não, eu quero vender primeiro pro senhor. Eu comprei de novo roupa. Ela falou, não, porque o senhor é exclusivo. Quando vier roupa do senhor, eu vendo primeiro pro senhor. Se o senhor quiser. Gente, não, tem coisa errada aí. Agora, o homem é uma mala pequena, a mulher não. A mulher vai viajar, não importa para onde vai, a quantidade de mala. A mulher, ela não só enche a mala dela, como ela fica de olho no espaço que sobrou da sua. Do nada ela fala assim, eu vou só colocar minha bolsinha de maquiagem. Pô, irmã, é uma bolsa. E parece que ela vende, parece que ela é vendedora. Ela fala, não, eu tô levando que vai acabar o dinheiro, eu começo a vender lá na cidade quando ela vir embora. É tanta coisa. Não é que a mulher, ela pensa em todas as situações. É muita coisa, né, Graça? Sim, 15 dias na praia é muito tempo, né, meninas? Muita coisa pode acontecer. Não, é só nadar mesmo. Não, Alan, ó. Praia, 15 dias na praia. Sim. Tem roupa pra ir na praia, E tem a não? roupa do passeio, tem a roupa pra ir na feirinha à noite. Toda praia tem uma feirinha, tem que ir na feirinha. E vai que surge um evento especial pra ir, um casamento.
Não sei, a gente tem que estar Quem preparado. que você conhece em Ubatuba? Só pra saber. Ninguém. Então, não precisa ir preparado para um casamento. Mas vai que surge oportunidade, não se Ai, que perde. oportunidade boa, né, gente? Você chegar sábado à noite num casamento, você é convidado de quem? Eu falei, não, eu tava nadando. Passou um cara nadando do meu lado e falou, vou casar, quer ir lá? Não, fiquei sem graça, tô aqui. Nós homens, gente, é praticamente impossível, porque a comunicação de homem e mulher é totalmente diferente. A programação que teve foi totalmente diferente. Muito diferente. A conversa do homem, a comunicação do homem, ela é uma versão simplificada. É simples, mas porém objetiva, e a gente entende tudo. Você Ele passa passa pela meu vida. amigo 3 vezes ao dia. E a conversa é o Você quê? passa por ele assim com o preço, fala, tudo bom? Bom. Então tá bom. Você vai embora feliz. Você vai embora feliz, porque ele tá o quê? Irmão, em poucos segundos ele fez uma análise da vida e deu um resultado para nós. Como é que você tá? Bom. Um dia você passa com pressa. Como é que você tá? Mais ou menos. Tá fácil para ninguém. Vambora. Não estava preparado para essa preparado. conversa. Aí o dia que ele resolve conversar com aquele amigo que há muito tempo ele não vê. Não, e outra também, Ah. homem, às vezes chega na igreja e tem um grupo de homens. A mulher, quando ela vem, ela cumprimenta uma por uma. Uma por uma, ainda fala, oi, como é que você tá? Como é que tá as crianças? Ela já vai para outra fase. Ainda ela fala o nome das crianças. Como é que tá a Carlinha? Como é que tá Bruno? E nós assim, nem sabia que tinha criança na segunda fase. Nós homens, às vezes chega num grupo que tem 20 homens, a gente só passa e fala assim, opa. Vai a turma, opa. Você vai embora. A esposa fala, como é que tá os homens? Ela fala, bom, como é que você sabe? Não, eu falo eu. Aí às vezes a esposa fala assim, mas você tem que conversar com fulano de tal lá pra saber se ele tá bem. Aí ele tá no meio do grupo, como é que você faz? De longe, fala, opa. Aí você olha bem pra ele e faz assim. Aí ele faz assim, fala, então resolve. Pronto. Você fala, graças a Deus, deu certo. Se não der certo, ele não vai fazer assim, vai fazer assim, ó. E isso daqui é o sinal, assim, quer deixar o seu marido feliz numa foto? Deixa ele dar o joinha. Olha, ele era criança, toda foto de criança ele vai assim. Cresceu, Ele é adolescente. adolescente. Jovem. Namorando. Aí Casou. Aí não sabe, faz arminha, fica. Sorria. Aí, irmão, vira militar aqui. Sorria. Eu sou militar agora. Aí a esposa fala assim, ele tira foto comigo sem rir, e quando ele vai pescar, as fotos dele ele tá rindo. No futebol ele Não tá é rindo. por causa do peixe. Veja que do lado do peixe ele tá assim. Se você deixar ele fazer o joinha, ele vai sair sorrindo. Puxa na hora! Pode deixar seu marido fazer joinha na foto, você vai ver o sorriso vir nele. Agora, Aí encontra um amigo que há muito tempo ele não vê, ele vai conversar, que vai desenvolver mais essa conversa. Tudo bem? Como é que você tá? Ô, meu amigo, como é que você tá? As coisas, crianças? Bem, e você? Esposa. As crianças crescidas. E você tá bem? A esposa tá bem, eu tô bem, tá todo mundo bem. bom. E vocês? Bem, A gente vai marcar um churrasco. Vamos marcar, ué. Você tem meu telefone aí? Me chama lá então. Tá bom. Pronto, fechou. Deus abençoe. Vai embora. Só que quando você vai, irmão, fala com alguém. Se você for falar na sua casa que você teve com alguém, você tem que ter os assuntos também. Porque ela é jornalista, ela vai te fazer pergunta. Aí você chega. Encontrei o Rafael. Ele tá bem? Tá bom. Ele tá mais feliz? Não sei, eu não fiz uma análise. Não, porque ele tava super triste. Lembra que ele foi mandado embora? Tava Ele foi desempregado? mandado embora? Não sabia, não. Ué, ele não te falou? Não sabia. Ele foi mandado embora. Que é isso, gente? Daquela empresa que ele trabalhava. As crianças, ele falou comigo. As crianças estão bem? Voltaram de viagem? Viajaram. Que bom, eu não sei. Não Estavam sabia. na casa da avó lá. Não sabia. A esposa também? Ela melhorou? Do quê? De dengue. Teve dengue. Eu te falei semana passada. Gente, eu não sabia que era a mesma pessoa. Mas vocês conversaram? Falei com ele uns 40 minutos. Mas vocês falaram o quê? Você tá bom? Ele falou, bom. 40 minutos falando bom? Como é que você tá? Tá bom, bom. E as coisas, como é que vai? Eu falei, bem. Ele falou, e a vida? Eu falei, indo. E a gente ficou nessa conversa. Eu falei, 40 minutos falando bom, gente. bom, como é que você tá? Bom. E a vida? Tudo bem, graças a Deus. Né? Tudo a mesma pergunta, né? Só de uma forma diferente. Aí no final ele foi embora. Tinha um irmão, me encontrei na rua. Falei assim, um rapaz que tinha sumido.
Falei assim, o que aconteceu contigo? Encontrei ele, falei assim, o que aconteceu? Você sumiu. Ele parou e falou assim, eu quase morri. E parou assim, ó. Tipo assim, eu podia ter falado assim, então tá bom, e ir embora. Eu falei, peraí, como assim você vai morrer? Ele falou, não, eu comecei a passar mal, fui pro hospital, no mesmo hospital. Eu fui no hospital, me liberaram, à tarde piorei, fui de novo pro hospital, mesmo assim não deu nada, à noite piorei mais ainda, aí já me levaram. Cheguei lá, não acharam nada. Já voltando pela terceira vez, um rapaz falou assim, vai pra Campinas, porque Campinas tem um especialista disso aí, aqui não vai encontrar nada. Ele falou que foi carregado, chegou em Campinas, nem entrou no hospital, o médico já chamou, era emergência, olhou para ele e falou, seu caso é grave, se você ficasse aí mais 2 dias, eu ia morrer, você já vai ficar internado. Já colocou numa ala, internado. Ele ficou 15 dias internado. Ele falou que foi um tratamento muito difícil que ele fez, doloroso e tal, e depois de 15 dias, a igreja orando e tratamento, Deus curou e ele ficou bom. Ele falou, e agora eu estou de alta. Eu falei, Rogério, eu não sabia que você passou por tudo isso. Meu Deus, olha, estamos aqui, precisar de mim. Não, ele falou, não, é bom saber. Eu falei, não, lógico, saiba disso. E fui embora. Cheguei em casa, tinha que contar isso para ela, porque ela conhece o Rogério também. Como que eu vou guardar um segredo desse? Eu falei, Rogério, deixa eu te falar um negócio. Oi. Sabe, eu tentei beber água, sabe o Rogério? Sei. Sabe quem sumiu? Não, o que Ele aconteceu? sumiu e quase morreu. Verdade, de quê? Acidente? Eu vou te explicar. Ele falou que passou mal, foi pro hospital. Mas passou mal de quê? Passando mal lá. Foi pro Mas sentiu o quê? Dores. Dor aonde? No corpo. Aí Em que foi lugar do corpo? em algum lugar. Fui pro hospital, liberaram. Mas o que hospital que ele foi? Médico lá, falou, não tem nada. Voltou pra casa. Mas qual hospital que ele Na foi? cidade, aí Sorocaba. Mas Melhor ele- lugar pra você me ver. Aí voltou pela segunda vez no hospital. Mas o médico foi fazer exame? Olhava tudo e falava, olha, pode ir embora. Não tinha nada. Terceira vez, falou que nem foi normal, já levaram ele. Pegou lá, o pai falou assim, vai a Campinas. Lá tem especialista. De que área? Você não vai acreditar. Ah. Exatamente do que ele tinha. Aí E o que ele chegou lá e falou assim, o médico falou, seu caso é grave, ele fica internado 15 dias. tinha? Mas qual que era o caso? Grave, olha, ele ficou internado 15 dias, fez um tratamento Que tratamento? difícil. Ele falou, Mas qual tratamento? olha, tem um tratamento fácil, o médico fazer, foi um tratamento difícil. E tá bom agora. Gente, olha a conversa do homem. Não, eu tinha que voltar e falei, Rogério, só uma pergunta que ele deixou passar. O que? Eu falei, o que você teve? Só isso era o suficiente. Eu já achei que já tava bom, já era importante. Aí ele fala que a mulher quer saber de muita coisa, mas é saber o essencial, né, gente? Detalhista. Sim. A mulher é detalhista, ela sabe todas as coisas. O homem, ele tem uma coisa chamada mundo do nada. Ele consegue desligar. Tem homem que Em consegue qualquer desligar. momento, em Não. qualquer lugar. Sabe um lugar que muito homem desliga? Dirigindo. Ele tá aqui, ó. Enquanto isso, a mulher está aqui do lado, falando o que ela vai fazer no Natal, quem ela vai chamar, se vai ter amigo oculto ou não, achando que o homem está ouvindo o que ela E ele está tá aqui, ó. falando. E Deus é tão bom que ainda deixa a gente fazer esse movimento assim, ó. Só que tem uma hora que o corpo entrega. É quando ele dá uma Às vezes do risada. nada, você faz assim. O que foi? Hã? O que foi? Não sei. Não, o que você está rindo? Não sei também. Não, você acabou de rir. Eu só percebi que eu ri e eu ouvi. Eu falei, ué, Mas você está pensando em não quê? tem nada mesmo. Eu tava aqui, né? Você está rindo do que eu falei para Pra você? que eu vou ficar rindo de uns assuntos tão Mas sérios? o que você está pensando? Em nada. Para a mulher isso é impossível, porque a nossa cabeça não para. A gente está sempre pensando em alguma O coisa. homem, graças a Deus, ele desliga. O problema é que a gente desliga, às vezes, em lugar que não era pra desligar. Agora, um rapaz foi me buscar um dia para ir num evento, aí ele dirigindo assim, só eu e ele falou assim, senhor, fica à vontade aí, tá? Pode baixar o som. Aí do nada ele fez assim, quando ele foi passar a marcha, ele fez assim. Que tem que pensar que de repente... Falei, oi? Ele virou, oi? Falei, oi? O senhor falou comigo? Ele falou, não falei nada. Falei, falou.
Ele falou, falei, não. Eu falei, gente, será que eu tô com muito sono? Eu vi uma pessoa fazer assim, falar. Fiquei quieto, eu tava com o fone, até tirei o fone. Irmão, mas não deu 10 minutos de novo. Tem que pensar. Eu falei, encosta ali. Eu falei, irmão, desde quando saiu do aeroporto você tá? Falou, não, pastor, minha esposa também fala que eu faço isso. Mas eu achei que ela era coisa da cabeça dela. Eu falei, não, é da sua, você tem que se tratar. Você tá tramando uma coisa contra mim? Ele falou, não. E no resto da viagem era desesperador, de nada. Tem que pensar que... Pode. Agora, uma última vez, eu achei que eu ia dormir. Ele falou assim, o senhor pode dormir, que é 3 horas de carro, tá? Eu falei, tá bom. Quando eu deitei assim, o carro tremeu. Eu olhei pra ele e ele falou, eu que tô dirigindo. Aí, como assim? Ele falou, não, é que às vezes eu tô dirigindo. Aí passa um carro, assim, eu olho. Isso me tira muita atenção, daí eu lembro. Gente, já voltei o banco na hora. Ela pode dormir, mas porque agora eu acordei. Agora uma viagem toda eu assim, ó. Você tá dirigindo, hein? Aí na volta foi, tem como trocar o motorista, porque quando ele esquece de dirigir, não tem nada, ele esquece. E o homem, ele acessa esse mundo do nada, gente, em qualquer lugar. Não, qualquer lugar. Ó, eu falo sempre o seguinte, que o homem, ele sai da quinta série, mas a quinta série não sai dele. É coisa que só tem nome, você nunca vai ver mulher fazendo essas coisas. Eu estava num evento muito importante, tendo uma palestra muito importante, eu, um amigo meu do lado, assistindo, e era para estar olhando, porque de vez em quando também via uma câmera assim, uma grua assim, então você tinha que estar meio... Eu via a câmera vindo, você ficava mais ainda assim. Eu tô aqui, mano, quando eu olho pro lado, ele tem quase 50 anos, então assim, ó. O que foi? Ele falou, viu? Você já fez isso? Eu falei, o quê? Ele falou, faz assim. Se eu fizer assim bem rápido, você vai ver uma bolinha que sobe. Aí você fica lutando pra ela não cair. Eu falei, o quê? Ele falou, faz o que você vê. Eu falei, não, aqui não. Ele falou, faz. Quando eu vi, tava lá dois. Gente, você nunca vai ver 2 mulheres num congresso do nada pra virar pra outra e falar assim. Faz assim, você vê. Você nunca. Pior que eu fiz agora, tem uns que fizeram. E os que não fizeram pra chegar em casa não vai nada. Outro lugar que o homem acessa esse fantástico mundo do nada é no fogão. Pede pro marido olhar um arroz. Aí você fala, ó, olha esse arroz aqui, tá? Eu vou ali, já volto. Você olha o arroz, você olha o leite. E o arroz, gente, quando ele queima, ele avisa pra casa inteira, menos pra quem tá ali na frente dele, né? Aí teve um dia que eu pedi ele pra olhar o arroz, e ele ficou ali. Não, nesse dia, mas a culpa não foi minha. Fiquei olhando o arroz aqui, e aí uma formiga apareceu no canto ali. Nunca a culpa é. Não, aí eu olhei a formiga, de repente desci um pouco de sal, joguei assim em volta, queria ver, ela passou, peguei água, joguei, ela agarrou na água, fiquei olhando assim, falei, agora eu quero ver passar na água. Quando de repente falou assim, queimou o arroz, eu olhei o arroz na minha frente. Aí queimou, eu falei, essa formiga aqui atrapalhando a gente. Uma vez eu pedi o feijão, olha o feijão. Coloquei, falei, ó, já tá lavado, tá aqui o feijão. Quando você estiver aí de boa, você coloca o feijão pra cozinhar. Ela falou isso pra mim, eu estava deitado. Um dos momentos raros do homem, de estar no sofá sem a esposa reclamar. Super raro. Porque o sofá é aquele lugar que hoje se tu ameaça sentar, a esposa não tá fazendo nada. Mas tem um lixo pra jogar fora. Porque eu só deito nesse sofá quando não tem nada pra fazer. Eu falei, cada um vive suas regras, e eu não sou dessa regra. O homem tem um monte de coisa pra fazer, tem lâmpada pra trocar, o lixo pra jogar fora, tem criança pra cuidar. Ele senta no sofá pra pensar por onde ele vai começar. Não, eu conheci um irmão que depois da palestra falou, pastor, eu resolvi isso lá em casa. Eu não deito mais no sofá. Eu falei, não, ele falou, não, mas eu fico no sofá. Eu falei, como? Ele falou, eu fico assim, sentado já pra levantar. Quando eu vejo ela vindo, eu descobri uma técnica, eu ando. E pastor, se você andar, ninguém pede nada. Ele falou, fica aqui. A esposa vem, levanta e sai. Eu falei, mas onde você vai? Ele falou, fico num quarto lá, fico lá. Quando eu vejo ela vindo, e ele me ensinou, ele falou assim, você não pode sair assim do nada, você tem que sair com objetivo. Ele falou que teve uma manhã que andou tanto que uma hora a mulher percebeu. Ele falou que na hora que passou assim... O que você tá fazendo? Tô na correria.
Eu falei, gente, mas eu acho que ela fica mais cansada ainda, né? Tá vendo? Mas é melhor quando você estiver correndo pra lá e pra cá, bota uma vassoura do lado e vai varrendo a casa, né? Bota um pano, vai varrendo a casa. Aí eu pedi pra ele o feijão pra poder... Eu tava no sofá, ela falou assim, quando você ouviu o barulho da pressão... Ah, essa foi uma vez. Quando você ouviu o barulho da pressão, você vai lá e abaixa o fogo e conta 20 minutos. Como que fala isso com uma pessoa que já está quase dormindo no sofá? Olha que crime, né, gente? Você acha que o homem fica ali no sofá assim, ó? Opa, vocês... Não, eu dormi. Quando eu acordei, só tava assim. Aí eu pensei, foi agora? Faz 10 minutos? Eu não calculei a hora que eu tava dormindo, então eu não sei. Fiquei olhando para aquilo lá, abri, já tinha secado tudo. Um dia ela falou assim, eu não vou nem colocar, viu? Já vou deixar Deixei só... separadinho. Vou deixar a água aqui. Quando você tiver no teu tempo, você vai lá e coloca pra O cozinhar. feijão tá lavado ali. Irmão, deu um intervalo lá do futebol, eu vim, já peguei, montei tudo, deixei, já fiquei atento, já coloquei até alarme. Falei, não, hoje vai ficar bonito. Deu um alarme, fui lá tirar a pressão, que ela bem na hora que ela ia chegar, eu falei, quando ela chegar, esse feijão, eu tirei, aí eu aprendi lá que não, se demora muito já vai para da torneira, eu já botei para a torneira, tirando a pressão. Isso daí é... Mas não sei lá, daí eu tava lá, quando eu olhei pro lado, um feijão lavado. Falei, ué, é feijão, hein, gente? Eu não bastava cozinhar uma panela, mas eu abri água. Só cozinhei água. Ela chegou bem na hora, ela falou, não, e o feijão? Eu falei, ó, a água já cozinhei agora. Não dou conta não, gente. A mulher, ela já consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, gente. Sim. A mulher tá com uma criança no colo que tá chorando, mas ela tá fazendo comida, ela tá fazendo um curso online, ensinando lição pro mais velho, filho, 2 mais 2, faz com feijãozinho, e tudo resolve. A comida não queima, a criança do colo para de chorar, o outro aprende a lição, o telefone toca, ela ainda quer saber quem é que tá nessa ligação, porque o marido quer atender o telefone. A esposa, uma coisa assim, nós temos muito mais paciência. A esposa pode estar no telefone e a gente espera. Aham. Agora, se a gente tá no telefone, quem é? Manhã não, viu? Manhã o quê? Eu nem sabe quem é. Eu tava falando com o rapaz da Claro para renovar minha internet. Ela falou assim, amanhã não dá para sair, viu? O rapaz da Claro falou, não vai sair? Não. O negócio é só internet mesmo que eu tô vendo. A minha esposa, ela fala direto. Um dia eu fui pedir uma pizza, ela pegou pra mim e ela falou assim, é na pizzaria nova? Eu falei, é. Pergunta se o catupiry dele é de verdade. Me perguntar. Quer saber quem é que tem essa coragem de ligar pra uma pizzaria e falar, quero fazer uma pergunta bem sincera. O seu catupiry presta? Eu não tenho coragem. O problema é que ele ouviu. Eu pergunto a Marta. Aí ele falou, olha senhor, fale pra sua esposa, ou sua namorada, que tudo que eu trabalho aqui é com qualidade. Eu tô há 20 anos no mercado. Só pra ligar comigo. Por favor, me passe seu endereço que eu vou mandar a melhor pizza do estado. Falei, 1 minuto. Desliguei. Falei, não vai. Imagina a pizza que vai chegar aqui em casa. Eu já tenho 8 motoboys buzinando aqui na frente aqui de casa. Por causa de um catupiry. Não aguento mais não, é. Aí toca o telefone, ela tá do lado. Tudo bom? Quem é? Tá, peraí um minutinho. Ah, tá. Quem? Parabéns. Parabéns, quem tá fazendo aniversário? Ah. Ó, já avisando que hoje a gente tem compromisso, não vai arrumar compromisso. Parabéns. Obrigado. Quem é? Obrigado. Não, felicidade você. Eu fico Ó. feliz por você, ué. Quem é? Deu tudo certo? O que deu certo? Fala pra O mim. importante é isso. Então tá bom, ué. Tá bom, até mais. Não, peraí. É a Santa Casa ou... Hospital? O que tá acontecendo? Fala pra mim. O que é? Fala. Não, é o carro do ovo passando aqui, gritando. Que carro do ovo? Carro do ovo? Eu tô falando essa... Quem é? Não sabe falar quem é? Nasceu o sobrinho nosso. Pode ir lá na Santa Casa. Tem que ir Que agora, lindo. vamos lá. Verdade. E foi tudo bem? Foi. Parto normal ou cesárea? Ele falou nasceu Nasceu com quantos quilos? de criança. O tamanho? Ai, não passou. Mas aqui demorou o trabalho de parto? Não sei cronometrado, não sei. A bolsa dela estourou em casa Que ou no bolsa? hospital? Foi você que deu essa bolsa? A bolsa do neném. Nem sabia.
E quem fez o parto? Foi o médico dela ou o de plantão? Olha, só de ter um, já agradeço. Mas adiantou. Porque nasce com 40 semanas e ela tá com 36. Tá tudo bem mesmo? Liga lá, manda voltar, eu sabia. Por isso que eu não gosto de perguntar essas coisas. Essas coisas é importante pra mãe, pro pai e pro médico. Meu irmão me ligou de 2 da manhã. Pastor, nasceu meu filho. Eu falei assim, foi cesárea ou normal? Ele falou, um minutinho. Ele foi perguntar. Eu nunca mais pergunto isso na minha vida. Ele voltou e falou, foi normal, pastor. Por quê? Eu falei, por nada. É porque a esposa quer saber. E eu falei, quantos quilos? Ele falou, pastor, eu estou muito nervoso, que é o meu primeiro filho, sabe? Eu vou pedir para o hospital mandar uma ficha técnica para o senhor. Achou que comprou videogame. Mas, gente, eu nunca mais pergunto. Nasceu, nasceu. Eu não vou mais perguntar. Agora você tira tudo isso de cena. Tudo. Criança tá dormindo, o telefone tá desligado, você pede pro marido olhar um leite. Ele fica olhando aqui, ó. E ele fica aqui, ó. Ele fica aqui. E o tempo que ele ficar, e é o seguinte, vou dar um segredo pra vocês. Enquanto você olhar, ele não ferve. Isso tinha que estar escrito na caixinha. Pare de olhar, senão não ferve. Parece que ele fica olhando assim, cuidado, ele tá olhando ainda. Mas na hora que você vira, ele faz tudo. E aí ele vai pro segundo erro. Você olha aqui na frente, tem um paninho de prata aqui, bonito, bordado. É, mas é o pano de prato do fogão. Mas pra nós é pano multiuso, né? Passa na testa, Passa no chão, limpa o sapato. Já faz uma nada, não dá nem pra servir mais. Mas esse pano de prato do fogão, homem, é o pano de decoração. Olha. Ele tem uma história. Tem uma história. Foi a avó que bordou, a avó não tá nem mais entre nós. É. A amiga que trouxe de uma viagem. Antes de você usar, você tinha que ler a história dela. Olha, 1930, ganhamos isso. Eu já falei pra trás, pano que tem história não pode ficar nesses lugares. Pano que tem história tem que ser igual um museu, num quadro na parede, escrito respeita a minha história. Agora, se não tá lá, é pra usar. Tem um irmão que veio falando pra mim, não sei se é da época que teve moda que o pano de prato, cada um tinha o seu dia escrito. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Ele falou, pastor, eu queimei a quarta-feira. Pastor, que desespero. Porque quando eu via na segunda, ela colocando da segunda, eu já sabia que quarta-feira ia ser um dia bom. Aí no outro dia ele acordava, estava com a terça-feira. Ele falava, Senhor, me guarda amanhã nessa quarta. Chegava na quarta, ele falava, bom dia. Ela falava, só sou pra você. Porque eu não tenho meu pano da quarta-feira. Ele falou, gente, eu tinha que arrumar alguém que fez uma réplica da quarta-feira para devolver. Eu falei, gente, mas a mulher era apegada nisso. Pano de prato, pote tapuer, então. É tapuer, né, gente? O rapaz falou que caiu de moto, tinha um pote tapuer da esposa dentro da mochila dele. A esposa teve a coragem, quando chegou no pronto-socorro, perguntou para ele, você tá bem? Tá. Segunda pergunta dela, meu pote, também resgataram? Ele, tá era de coleção. Ela falou, tá na mochila, graças a Deus. Ela ficou mais feliz do pote do que dele mesmo, gente. Olha a preocupação. Ela já tinha visto ele ali, já estava bem. Então, e o pote da coleção? Não, agora a gente tá dando risada aqui de coisa que só é engraçada aqui, porque em casa não tem graça nenhuma. Você não passa pelo sofá, vê seu marido deitado sem ajudar, e você já chega assim. Vai ajudar hoje não? Aí o deitado fala. Ah, tá bom, então é tudo que eu pedi mesmo. Aí você tá passando ela fala. Aí ele fala, e o que tem de janta? Ela, o que você quer? Ah, uma coisa boa, né? Não. Aliás, às vezes você tá no sofá, ela nem fala, mas ela passa assim. Se você deitado, você fala, ou você finge que tá dormindo, ou você fala, Senhor, me guarda nessa aqui, esse olhar aí. Mas a gente só dá risada aqui, a gente ficou aqui 50 minutos, um pouco mais, dando risada daquilo que é dor na nossa casa. Já foi motivo de briga, de discussão. Às vezes esse negócio de ficar ensinando um a dirigir, aí ela sendo instrutora de autoescola, se bobear, já teve muita briga vindo pro evento, porque você estava dirigindo, a esposa vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, e aí aqui você dá risada, mas na hora você não riu, você arrumou lá, problema. Tudo isso a gente falou. Agora, casamento é isso. Ou você vai levar com um bom humor e resolver,
ou você vai ficar todo dia achando um motivo para brigar. A esposa, ela veio para ser uma auxiliadora, e ela vai fazer isso na tua vida. Ela vai melhorar você muito. É o papel dela. Agora, como que nós podemos ter um casamento cheio da graça? Porque o desafio é lidar com essas diferenças no dia a dia, né, gente? Você prestou atenção que isso acontece comigo, acontece com você, com o pastor, com quem está do seu lado, atrás. Você percebeu que acontece com todo mundo, porque são coisas comuns do casamento de acontecer. Porque homens e mulheres são diferentes e está tudo certo. Porque a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom. Então até a diferença entre o homem e a mulher é boa. Porque tudo que Deus fez é bom, Deus é perfeito em tudo que Ele fez. Essas diferenças que há entre o homem e a mulher, existe um propósito. E o propósito é para que vocês se completem, para que hajam, para que você e a sua esposa, um completa o outro. Você pode perceber que às vezes o que falta em você, ela vem e te completa. Ou o que falta nele, ele é um que ajuda o outro. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor nós sermos dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. Se um está com frio, o outro aquece. E não, se um cai, o outro vai lá, pisa, ele já acaba de afundar. Não, é para ajudar, fortalecer, levar para o próximo estágio, para o próximo nível. Esse é o propósito da união de vocês, do casamento. Deus, Ele ama casamento, Ele ama a sua família, Ele ama o seu casamento e tem um propósito nisso. Deus, Ele ama tanto o casamento que, observando a palavra, a gente consegue ver isso. Tudo começou com um casamento, vai terminar com um casamento. Jesus iniciou o ministério dele em um casamento. É coincidência isso? Não, é para mostrar para mim e para você que Ele ama a sua família, que Ele ama o seu casamento e que apesar de todas as diferenças que há entre você e o seu esposo, você e a sua esposa, Ele está ali para ser o terceiro elo e fortalecer o relacionamento de vocês. E essas diferenças é para levar vocês mais longe, é unir forças. A palavra de Deus diz em Efésios 5, 29, que ele explica ali um pouquinho sobre o que é ser uma só carne. Paulo, ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas antes alimenta e cuida como Cristo faz com a igreja. E aí depois ele segue dizendo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Quando ele diz isso no versículo 29, ele diz assim: olha, ser uma só carne não é você maltratar a sua carne, quem você escolheu para ser uma só carne com você. Não é você machucar com palavras, com atitudes, quem você escolheu ser uma só carne. Mas antes, o seu compromisso com ele e com ela é alimentar e cuidar, como Cristo faz com a igreja. O seu compromisso com essa pessoa que está do seu lado é alimentar e cuidar. Só que tantas vezes a gente acaba esquecendo desse princípio e acaba ferindo com palavras, com atitudes, machucando e nem percebendo, porque a gente já deixou, sabe, esse princípio de ser uma só carne. Ele não sente mais. Tem casais que não sente mais quando o outro está doendo, quando está machucando, quando não consegue se alegrar com a conquista do outro, porque já perdeu esse princípio. E como que a gente faz isso? Versículo 33, Paulo diz que o homem deve amar a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeitar o marido. Tem duas palavras-chave nesse versículo, que é o amor e o respeito. Sem o amor e o respeito no relacionamento, tudo que nós falamos aqui realmente é motivo de briga. Tudo que nós falamos aqui é motivo de um querer pisar no outro, ferir o outro. Porque acabou o respeito, acabou o amor. E o que isso é tão sério que quando você se casou, quando você se uniu a essa pessoa, você fez uma promessa, você fez um voto. E nesse voto, tinha até pessoas ali que teve que assinar, que viu e ouviu você dizendo isso. E o que você disse? Eu prometo te amar e te respeitar. Quando? Na alegria, na tristeza, com sogra, sem sogra, com pouco, com muito. Porque isso é o compromisso. E ainda você terminou
com uma frase: para isso eu empenho a minha honra. E a pergunta hoje é: você tem empenhado a sua honra para amar e respeitar de quem você escolheu para ser uma só carne com você? Porque é isso que nós precisamos, é isso que o Senhor deseja de nós: amar e respeitar. Prometemos amar e respeitar. Às vezes, ao passar do tempo no casamento, uma das duas coisas começa a diminuir. Às vezes é o respeito, começa brigas, discussões, coisas que não eram normais no casamento. Mas numa noite qual é essa, aonde a presença do Senhor se faz presente, Ele restaura o respeito nos nossos casamentos. Às vezes o respeito está muito bom, o que está diminuindo é o amor. Vai esfriando ao ponto de só ter um casal que se respeita dentro de casa. Eles viram sócios da mesma empresa, e aí eles trabalham por aquela empresa, acordam de manhã juntos, tomam café, tratam sobre questões dos funcionários, um funcionário de 2 anos, um funcionário de 10, um funcionário de 40, que vocês estão querendo mandar embora, mas ele não quer, porque tem estabilidade na empresa, não vai embora. Mas no final, os 2 sócios vão cada um para o seu quarto dormir, porque deixou de ter um casamento para ter uma sociedade. Mas Deus, Ele chamou você para ter um casamento cheio da graça de Deus. Então, vai ter dia que vocês vão ter que tratar questões de filhos, família, dinheiro, lógico, mas também tem o dia de vocês se dedicarem um ao outro, igual hoje, estar aqui junto com a sua esposa, ter um momento junto, olhar nos olhos, dar boas risadas, dizer que ama. E isso faz parte do casamento. E precisamos convidar Jesus para entrar no nosso casamento. É interessante quando nós convidamos Jesus, porque Ele fica aqui com a gente, cuidando. E é interessante isso porque os discípulos estavam num barco onde teve uma tempestade. E mostra para mim e para você que se os próprios discípulos passaram por tempestade, quem somos nós para não passar, né? Vamos passar por tempestade. Só tem uma diferença: nesse navio tinha uma pessoa que foi convidada para estar lá, e o nome dele era Jesus Cristo. E ele acalmou a tempestade. Não sei qual a tempestade que você está passando, mas nessa noite o Senhor está falando para você não passar ela sozinho. Chama Ele, que Ele vai acalmar a tempestade. A palavra de Deus também mostra para mim que num dia de festa Jesus foi convidado. E mostra para mim e para você que convidar Jesus no dia de tempestade é honra. Agora, convidar Jesus no dia de festa é dupla honra. No dia que tudo vai bem. Porque até no dia de festa pode acontecer alguma coisa. E aconteceu. Mas quem foi convidado? Jesus. E Ele restaurou. Sabe, na criação que nós falamos aqui no início, que o Senhor fez, a mulher, o Senhor fez um negócio muito interessante. Ele, várias coisas para criar, e Ele parou para criar a flor. Ele fez as flores. E não fez uma só não, fez várias. Uma diferente da outra, um cheiro diferente do outro, uma coisa mais linda que a outra. Eu queria entender por que Ele fez as flores. Sabe por que Ele fez as flores? Porque Ele queria enfeitar a nossa vida. Ele queria enfeitar o nosso caminho. Ele queria que um dia, mesmo com lutas, pudéssemos andar pelos jardins das cidades, contemplando as flores, presenteando quem a gente ama com as flores, tendo em casa, cultivando. E Ele falou assim: eu vou deixar esse mundo mais bonito com as flores, porque eu quero que eles contemplem ela em vida. Aí passa o tempo, nós estamos numa correria, e olha, irmãos, eu estou já chegando no meio do ano, e parece que não, já tem gente em loja vendendo coisa de Natal, e você já está pensando no Natal, e aí a flor é uma coisa que você passa todo dia e nem percebe mais, mas aí quando acontece isso, um dia você vai lembrar dela. É no dia do aniversário? É no dia que você está voltando feliz para casa? Não. É no dia que alguém morreu. Aí você lembra: opa, vou comprar uma flor, porque não deu tempo para dar quando estava vivo, mas pelo menos hoje eu entrego. E isso é muito triste, porque quando morremos é triste por 2 motivos. Primeiro e óbvio, é triste porque nós morremos. É um baita motivo para dar triste, não é verdade? E o segundo motivo que é triste, porque para muitos foi o único dia que teu nome teve poder de fazer as coisas, as pessoas pararem o que estavam fazendo para não te ver. Porque em vida, teu nome nunca teve força para isso. Em nenhum aniversário seu nome teve essa força de fazer as pessoas pararem para vir te ver. Mas a morte é triste por causa disso.
pessoas vêm para te ver. Aliás, o velório é triste por vários motivos. Você vê tanta homenagem que a pessoa que está ali você tem certeza que nunca recebeu aquela homenagem e agora está recebendo. Você vai ouvir cada história que ele queria estar ouvindo também, dando risada, mas nunca vieram falar com ele. Aliás, fica rodeado de flor que ele não está ali nem sentindo o cheiro. É triste porque o velório é um lugar que você está rodeado de calor humano no dia que o corpo está esfriando, não bate. O Senhor, Ele quer que a gente possa dar flores e flores em vida. Um dia eu voltando de um velório, eu falei para a Gracinha, é tão triste, né? Olha, esse amigo meu recebeu tanta homenagem e ele não viu nenhuma. Eu falei, Senhor, né? Podia haver, né? Pelo menos. Eu acho que até falta educação, toda a gente vai lá pela gente, nem agradece. Eu falei para ela, peço a Deus que Deus me dê essa oportunidade. E no final levantar e agradecer. Bom, pessoal, obrigado a todo mundo que veio aí. Deus abençoe. Eu estou voltando para casa, hein? Bom demais lá, tchau. E eu já estou arrumando vocês aqui, já vocês vão comigo também. Já vou dar o nome de vocês lá, tá? Mas não pode. Indicação. Onde eu falei para a Graça assim, tudo bem, mas a gente podia pelo menos lá do céu, o Senhor falou assim, olha lá o velório seu, que lindo. Mas depois eu pensei, não é bom também. Senão você vai ver gente que nem quando você morreu foi, já vai ficar chateado lá de cima. Mas nem quando eu morro. Você vai ver em 10 minutos, a pessoa só passar a olhar e depois ficar lá fora contando piada. O povo tendo que falar, respeita o morto. Fala, gente, não me respeita. Já está falando de futebol lá fora. Meu Deus, eu achei que a turma está chorando. A esposa está lá chorando, já vem o irmão. Olha, se precisar também. Você fala, Senhor, mas já? Traz ele também, ué. Então não é bom não, morreu. Mas que é triste. Porque o Senhor, Ele quer que você saia daqui nessa noite dando flores e flores em vida. Aleluia. E flor em vida não é só a flor não, mas é você chegar em casa hoje, você tem um filho, adolescente, está lá no quarto. Você saiu de lá e já estava no quarto. Você vai voltar e está no quarto. Você vai bater lá. Filho, levanta, fica em pé. Vai até assustar, você vai falar, não fui eu. Fala, calma. Só estou aqui para falar para você. Calma, filho, calma. Só estou aqui para falar para você que eu tenho orgulho de ser seu pai. Glória a Deus. Aí eu vou falar uma coisa para você. Esse menino vai ter 90 anos. Ele não vai lembrar nenhum presente que ele teve na vida, mas ele vai lembrar que um dia o pai dele invadiu o quarto dele, mandou ele ficar de pé e disse que tinha orgulho. Glória a Deus. É flor em vida. Amém. São as flores. Dar flor em vida, se você ainda tem o privilégio de ter o pai e a mãe, de falar, pai, te amo, mãe, te amo. Dar flor em vida quem paga o preço contigo, que está do seu lado, sua esposa. Está junto contigo. Acredite nos seus sonhos. Às vezes nem acredita tanto assim, mas já que se acredita, ela fala, vamos embora. Tamo junto. Se der certo, vamos jantar no Outback. Vai lá, vai comer lá na Rua do Porto, sem ver o preço. Fala, pode descer aqui. Por favor, já pesque 2 ali que eu já quero mais cru assim. Se der errado, né, come um pãozinho mortadela em casa, tranquilo. Porque o amor, o respeito continua o mesmo. Porque o mais importante não é o que está em cima da mesa. O importante é quem está em volta dela. Amém. Porque tem gente que a única coisa que tem é o que está em cima da mesa. Mas falta gente em volta dela. É verdade. Mas não é porque morreu, é porque está vivo, mas prefere morrer para você. E isso é muito triste. Antes não tivesse nada em cima da mesa. Antes tivesse sagu e gelatina 2 cores. É isso que nem tem para jantar. Mas a mesa tivesse repleta de amor, carinho, felicidade. Mas às vezes a nossa correria em conquistar as coisas, nós começa a perder o que é mais importante, a família. E Deus, Ele quer que você saia daqui reconquistando toda a tua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Quero convidar os casais novamente, ficar de pé.